Para abrir o palco das Technical Tracks, recebemos o Contra-Almirante António Gameiro Marques, ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, para uma sessão especial de abertura intitulada As High Reliability Organizations em Tempos de Incerteza. Bom dia, ou quase boa tarde a todos, só é boa tarde depois do almoço, mas... eu, quando me convidaram para vir e aceitei, depois realizei que ia abrir sessões técnicas. Eu já fui técnico. Nos últimos 9 anos tive que compreender os técnicos e perceber a linguagem deles, porque, como foi dito, fui diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, que é a estrutura como sabem, se insere o Centro Nacional de Cibersegurança. Mas pensei o que é que vos poderia trazer que não colidisse com a vossa postura mais técnica. E lembrei-me deste tema. Porquê? Porque nós, na nossa própria vida, temos certamente a noção de que quando as coisas estão muito confusas, o nosso porto de abrigo, além de ser a família e a casa, é também os princípios fundamentais com que nos regemos na nossa vida. Podemos não ter consciência disso, mas é isso que fazemos. E então eu fui buscar alguns documentos de uma fonte de documentação que eu gosto muito, que é a Harvard Business School, e documentos que eles produzem, e cruzei com a minha própria experiência, que é híbrida, militar, dirigente da administração pública, e como verão, vou-vos falar em alguns princípios que as organizações que se querem altamente resilientes devem ter. E é fácil depois, como verão, fazer a transposição desses princípios para aquilo que temos que fazer todos os dias quando trabalhamos com a área digital e com a cibersegurança. Mas, como motivação, eu dou-vos esta frase. É uma frase que se calhar alguns de vocês já viram, porque gosto muito de eu usar em algumas apresentações que faço. E é uma reflexão de um senhor, o Jeremy Fleming, que na altura em que proferiu esta comunicação, uma longa comunicação, na abertura das sessões no Royal United Services Institute, que já agora é o mais antigo think tank do Reino Unido na área da defesa e da segurança, ele no discurso disse algo que eu extraí esta parte. Disse que a tecnologia se tornou e torna-se não apenas uma área de oportunidade de competição e de colaboração. Acho que ninguém tem dúvida disso aqui nesta sala. Mas ele disse a segunda frase, que para mim é muito determinante nos tempos que correm. Vejam, isto foi dito em 22, outubro de 22. A guerra na Ucrânia tinha começado em fevereiro desse ano. Ele disse que a tecnologia tornou-se num campo de batalha por controlo, por afirmação de valores, eu diria mesmo, por utilizando a tecnologia para alterar os valores das sociedades, designadamente aquelas onde nós vivemos, que são as democráticas, e por exercício de influência. E o exercício de influência é óbvio, porque qualquer coisa colocada na rede tem um alcance e uma velocidade de atingir o seu alvo, digamos assim, que é inigualável em qualquer parte do mundo. Transportando-nos agora 3 anos para a frente, no dia 1 de outubro, se calhar alguns de vocês saberão, a ENISA publicou o seu relatório do Threat Landscape 2025. E é um relatório dos documentos que eu costumo todos os anos, e enquanto tiver algum gosto por estes temas, consultar. E o que é que se pôde extrair, o que é que eu extraí deste relatório para a nossa conversa hoje aqui? Extraí que as tendências são o facto do phishing continuar a ser o principal vetor de intrusão. Todos sabemos porquê, porque é através deles que se roubam credenciais para depois fazer mais maldades, daí que aquilo que ouvimos ali na sala principal ser tão importante, termos múltiplo fator de autenticação, termos mecanismos robustos para que o phishing não seja efetivo.
esta componente, Increasingly Targeted Cyber Dependencies, ouvimos ali falar nas dependências da cadeia logística. Aqui são as questões de dependência de... os sistemas estão tão interligados que um problema num afeta, tipo cascata, os outros. Amanhã, 10 de outubro, vai fazer um ano que houve um grande ataque à chave móvel digital neste país. E a chave móvel digital está no princípio da cadeia de valor de uma série de serviços que a administração pública e mesmo o setor privado, designadamente a banca, colocam ao nosso dispor. Todos nós, uns mais do que outros, eu senti muito, por razões óbvias, porque na altura ainda exercia funções, sentimos o impacto disso. E essas interdependências são muito bem mapeadas por quem quer fazer mal, porque atacam no sítio que depois mais dói e faz o tal replicação através de toda a cadeia de valor. Depois, um ataque contínuo aos dispositivos móveis. Eu, quando vi isto, procurei saber quantos dispositivos móveis é que cada um de nós, cidadãos habitantes desta terra, tem. Sabem qual é a média? Eu fiquei abismado. Cada cidadão desta terra tem 9,8 dispositivos ligados permanentemente. Em Portugal, 7,4. E depois eu disse, deixa-me cá fazer um deep dive nisto para eu perceber. Não é só o telefone e o laptop e o smartwatch, é também o robô lá em casa que anda a limpar a casa quando vocês o programam para isso, é a máquina de lavar roupa ou da louça, é o ar-condicionado, é o carro que vos acompanha para todos os sítios, incluindo aqueles onde vocês desejariam que não se soubesse onde é que vocês estão. Alguém sabe onde é que vocês estão. Já pensaram nisso? Eu já. O meu está sempre conectado e consigo saber, enfim. Portanto, o que é que isto tem a ver com cibersegurança? É para os nossos grupo técnico aqui. Já vi que não estão aqui só técnicos, mas tudo bem. É que se tivermos uma propriedade só com uma portinha, é muito mais fácil protegermos só essa portinha. Mas se tivermos uma propriedade com 9 portas, dificilmente conseguimos ter a mesma energia, o mesmo empenho, a mesma capacidade de proteger as 9 portas de igual maneira. Portanto, aumentamos o risco. E eles sabem, os do... Depois, Threat Groups Converging. Também fiquei admirado com isto. Sabem porquê? Porque antigamente eles eram muito solitários. Agora aprenderam com o lado bom da força e juntam-se, cooperam. E um faz uma ferramenta, entrega à outra, que incrementa e que depois criam mecanismos de ataque que já são fruto de uma cooperação entre eles. E depois, a velha entre aspas, é previsível cada vez mais o uso de AI pelo lado mau da força. Dali estão os Most Identified Initial Infector Vectors, portanto, os mais, e vejam que 60% são phishing, como aliás dizia aqui, e 21% são vulnerabilidades. Só estes dois são 80%. Portanto, princípio de Pareto, já ouviram falar no princípio de Pareto, não é? Se gastarmos 80% a nossa energia a resolver 80% dos problemas, só ficam 20%, e se calhar gastamos muito mais energia a resolver os outros 20%. Portanto, dentro desse princípio, 80% estão ali. Bom, mas o que foi também muito interessante, e de perceber porquê, foram os setores mais visados nos ciberataques. Vejam quem está no top, mas top com 10% a mais do que o segundo. Administração pública. Administração pública. Estão aqui muitas pessoas da administração pública e muitos de vocês, quer gostem, quer não gostem, têm relações com a administração pública. Se calhar alguns das entidades privadas que aqui estão têm clientes na administração pública e, portanto, isto tem a ver com razões de natureza política. É na administração pública que passa informação relevante para as pessoas que estão do lado mau da força.
E, portanto, não me surpreende, e o relatório vai fundo nisto, que eles sejam o primary target. Portanto, quem está aqui da administração pública tem que se precaver, e a NIS 2 contempla a administração pública, já a NIS 1 na nossa transposição também contemplou, mas depois logo a seguir vem transportes, digital infrastructures. Felizmente, muitas delas estão contempladas na NIS 2. Todavia, se eu for a outra fonte, que é o World Economic Forum, aparece-me aqui, já em quarto lugar, como Global Risk Landscape, a desinformação e a misinformation. Sabem qual é a diferença? Misinformation é a informação errada que é colocada por engano na rede. Disinformation é a informação errada que é colocada premeditadamente e com um objetivo na rede. O World Economic Forum, se no seu landscape para 2 anos, coloca a desinformação em primeiro lugar. E vocês perguntarão assim, mas o que é que isto tem a ver com cibersegurança? Desinformação tem a ver com cibersegurança? Tem. Sabem porquê? Porque a segurança da informação tem 3 atributos. Só 3. Há um problema de segurança da informação se a confidencialidade dessa informação for lesada, se a sua integridade for lesada e se a sua disponibilidade for lesada. Basta que uma aconteça para se dizer que há um problema de segurança da informação. Então, se a desinformação é uma alteração da informação verdadeira de forma premeditada, estamos a falar de um problema de integridade da informação. E mais, o utente não consegue aceder à informação verdadeira, certo? Portanto, há um problema de disponibilidade. Portanto, há 2 em 3 dos princípios que são lesados. Portanto, é um problema de cibersegurança ou de segurança da informação. Todavia, é um problema de uma amplitude muito mais abrangente, porque é um problema de natureza e pode ter implicações políticas. Porque, de facto, e a ENISA já assinalou isso em 2022, a manipulação da informação com desígnios políticos é um problema que nos afeta de forma, por vezes, imperceptível. Eu todos os anos, enfim, desde há alguns 4 anos a esta parte, fins de fevereiro, vocês vão pensar que ele não tem mais nada para fazer, se não andar a vasculhar a net para relatórios, mas a gente tem que se informar, porque senão... freedomhouse.org publica, no fim de fevereiro, todos os anos, desde há bastante tempo, um relatório que tenta identificar o nível de liberdade e estruturas sociais no mundo. E o que eles verificam é que, vejam, há 19 anos consecutivos que o número de países que vivem em democracia no mundo está a decrementar, está a diminuir. E o que eu fiz foi, agarrei nestes numerozinhos todos, pus numa velha folha de cálculo, pedi para fazer uma projeção linear e deu-me que lá para o fim da década de 40, se nada for feito em contrário, não haverá países democráticos no mundo. Muitos de vocês, espero que todos, estarão vivos no fim da década de 40, certamente não gostaríamos de viver num mundo assim. Eu, pelo menos, não gostaria de deixar esse legado nem às minhas filhas, nem aos netos. Ora, o que é que isto tem a ver com segurança de informação? O que tem a ver é que, entre outras coisas que o relatório identifica como promove esta situação, é que, e eu transcrevi o texto, vejam, a inteligência artificial aumentou a escala, a velocidade e a eficiência dos problemas online, da repressão digital online, sobretudo durante períodos eleitorais. E o acesso, a facilidade de acesso a AI generativa baixou a barreira de entrada e, portanto, permite que pessoas facilmente mencionadas acedam, de facto, a isto e que lancem campanhas de desinformação. As eleições neste país, em maio, há um observatório no ISCTE que segue estes assuntos, identificou situações que, na véspera do ato eleitoral, houve campanhas de desinformação que
alegadamente fizeram alterar o sentido de voto de pessoas que estavam indecisas. Portanto, não é algo que aconteça lá nas geografias muito longe deste país. Este problema, associado ao facto de muitos de nós só consumir informação, já não é por jornais, já não é por canais de notícias, mas por redes sociais, vê o mundo desta maneira, vê o mundo por um buraco de uma fechadura. E o mundo é demasiado complexo para ser visto por um buraco de uma fechadura. Nem só uma cor. Eu escolhi aqui o azul porque sou da Marinha e gosto do azul. Podia ter escolhido outra cor qualquer. Mas isto provoca-nos uma coisa que é isto. Nós, muitas situações, perguntamos, isto é verdade? Onde é que está a verdade? Onde é que está a verdade? E isto tem um impacto brutal. Sabem, nós marinheiros, se não sabemos onde é que é o norte, estamos perdidos no meio do mar. E se estamos perdidos no meio do mar, não sabemos para onde é que vamos. Podemos saber qual é o nosso destino, mas não sabemos como lá chegar. E um navio que não sabe onde é o norte tem a probabilidade de encalhar. E se encalha, vai ao fundo. E se vai ao fundo, mata as pessoas que lá estão dentro. Enfim, isto é uma metáfora para dizer que isto pode criar ruído e pode ter um impacto muito grande na democracia. Isto para mim é fundamental. Alguns de vocês já estarão a dizer, eu acho que ele se enganou na sala, isto é tech sobre cibersegurança. Mas não me enganei. Não me enganei porque os tecnológicos têm que saber isto. E por isso, porque o mundo está tão confuso, porque nós vemos tanto ruído, temos que nos agarrar a coisas que são tangíveis e que estão ao nosso alcance. A primeira é esta. É fundamental considerar a dimensão humana em qualquer alteração tecnológica. Não nos podemos esquecer de nós próprios. E mesmo que sejamos muito digital savvy, muito proficientes, temos que pensar que há outros que não são e não os podemos deixar de fora. O que é que as High Reliability Organizations deverão ter? Primeira característica, integridade e simplicidade. Ouviram há bocado a última intervenção no Salão Maior, que a cibersegurança está-se a tornar muito complexa. É verdade. Há um paper muito interessante da PricewaterhouseCoopers, de há 3 anos a esta parte, que fala precisamente da necessidade de tornar a cibersegurança mais simples. Mas eu aqui há uns anos fiz uma intervenção cujo título era Ser simples não é simples. Pensem bem nas vossas vidas. Quando nós queremos simplificar a nossa vida com toda a carga na nossa mochila virtual que temos, conseguimos ser simples, conseguimos despir-nos das complexidades que criamos à volta de nós. Não conseguimos. O que é isto? E ser íntegro é cumprir rigorosamente os procedimentos. Quais procedimentos? Os que têm que estar escritos, as tais playlists que estão ali, que já falámos. Nós, mais uma vez eu vou buscar a minha raiz cultural, nós na Marinha Portuguesa, quando estamos em operações, temos uma coisa que se chamam as Zippo Reaction Tables. As Zippo Reaction Tables são respostas pré-definidas que, perante um ataque, perante uma ameaça, toda a gente a bordo tem que saber o que fazer. E aquilo é treinado à exaustão, de maneira a que a nossa reação seja absolutamente automática. Hoje, com a tecnologia, até podemos automatizar muitas destas reações, como vimos numa das apresentações. Depois, um segundo aspecto que é cultural. Se eu errei, tenho que reconhecer que errei e não ter medo perante o meu chefe que errei. Se eu tenho medo face a um ambiente hostil ou desagradável dentro da equipa, eu não vou partilhar esse erro. E se não partilho esse erro depois amplifica-se. Lembro-me de um ciberataque em 2022, numa das empresas em Portugal, em que depois foi sabido que às 6 da tarde do dia anterior, alguém viu algo que estranhou. Mas disse, resolvo isso amanhã. Não disse a ninguém. Às 4 da manhã, como há bocado dizia o David, às 4 da manhã do dia seguinte, o CISO foi acordado a dizer, meus senhores, temos os sistemas parados, não conseguimos abrir a atividade às 8 da manhã. Depois, uma cultura de responsabilidade partilhada.
Eu sei que a responsabilidade é factualmente e oficialmente uma, mas se eu souber que tenho alguém à dobra e que alguém me vai ajudar e que eu vou ajudar esse alguém, isso torna a organização mais resistente. E isto é também um ato cultural, é o líder que tem que transmitir isso. Portanto, dois aspectos aqui, um que é técnico, dois que são comportamentais. Segunda, as pessoas têm que ser altamente proficientes, não só na teoria, mas como também na prática. Portanto, terem conhecimentos e treinarem-nos. E o treino tem que ser train as you fight. Não é, pá, agora não, agora vamos parar isto, estou cansado, vou beber um café. Não. Quando há granel, não há cá essas coisas. É pressão em cima, porque já vi muitas pessoas que em tempo normal são cool, mas que em pressão se transfiguram. Ok. 10 minutos? Sim, não preciso tanto. Cumprimento dos procedimentos. Tem a ver com a integridade e com a simplicidade. Os procedimentos têm que ser cumpridos, não inventem. Eu vou fazer bypass deste ponto aqui, porque... Não. Se é para fazer bypass, então vamos propor uma alteração aos procedimentos. Mas enquanto ele não for alterado, cumprimos os procedimentos. Backup nas operações críticas. Nunca façam nada crítico sozinhos. Isto é bom para a cibersegurança, ou é aplicável na cibersegurança, mas é aplicável para a vida. Hoje em dia há tecnologia suficientemente madura para colocar um avião, um grande avião comercial a voar de um ponto A para o ponto B no mundo, sem qualquer pessoa a bordo do cockpit. No entanto, tem que lá ir no mínimo 2. E mesmo assim, o acidente da Germanwings aqui há uns anos, num trajeto entre Barcelona e os Alpes, porque foi lá que o avião bateu, falhou porque uma das pessoas não estava bem e conseguiu pôr a outra fora do cockpit, matando todos os tripulantes e os passageiros. Backup nas operações críticas. Vocês têm que saber quais são as operações críticas da vossa organização. E essas estarem identificadas, quem é que as faz? Asa do outro. Irreverência construtiva. Eu pus ali a Mafaldinha. Alguns de vocês, se calhar, já são demasiado novos para não saberem quem é a Mafaldinha. Mas a Mafaldinha era foi inventada pelo Quino, uma pessoa argentina que morreu para aí há 2 anos. Eu sou fã da Mafaldinha porque ela, tudo o que não compreendia, perguntava porquê à mamã dela e ao papá dela. De vez em quando eles tinham que explicar. Portanto, ser curioso, ser irreverente, mas construtivamente. Porquê? Porque se alguma coisa não estiver a correr bem, cheira-me a esturro. Porquê é que está a acontecer isto? E se calhar é alguém que já lá está dentro, já passou a barreira, agora passando para a cibersegurança, e já está dentro do nosso campo. E já está a manifestar-se alguma coisa. Lembram-se aquele exemplo que eu vos dei, que era às 6 da tarde, amanhã vejo isso. Se ele tivesse tido a atitude irreverentemente construtiva, tinha agarrado logo o assunto e se calhar o problema ficava sanado ali. Não, mas lá está. Isto também é um fomento da liderança. Porque se lhe disser, não te perguntei nada, não coloques questões. A pessoa não é motivada a fazer este tipo de coisa. E depois, o último, formalidade na comunicação. Não é chamar Sr. Almirante e Sr. Diretor e Sr. Engenheiro, não. É quando se dá uma ordem, a ordem ser repetida para se perceber que a ordem que foi dada foi bem entendida. E assim sucessivamente. É assim, todos nós já vimos no cinema, quando o comandante de uma aeronave dá a ordem ao copiloto para ir para uma certa altitude ou mudar o rumo, ele repete a ordem. É este formalismo. Para quê? Para garantir que aquilo que é preciso fazer foi bem entendido. Principais fatores de sucesso, estão a ver que era simples. É simples dizer, é um bocadinho mais difícil de implementar, mas não é muito. Definir as suas prioridades corretamente, na cibersegurança e na vida também. Mas para isso é preciso estripá-la daquilo que é supérfluo. Capacitar as pessoas, quer com formação, quer com treino. Regular. Há bocado fiquei contente de ouvir a pessoa que estava no painel da Luz, salvo erro, era um dos hospitais,
a dizer que faziam tabletops regularmente. Muito bem. Train as you fight, já lhes tinha dito. Ponham pressão no treino. Tentem representar isso o mais colado possível com a realidade. Aprender rapidamente com as suas próprias falhas. Plan, do, check and act. Já ouviram falar neste ciclo, não é? Plan, do, check and act. Acabam algo, hot report. O que é que correu bem, áreas de melhoria. Vamos lá cá identificar essas áreas de melhoria. Como é que isso depois transporta para os procedimentos e para aquilo que temos que fazer. Não façam como aquele aluno que tem que fazer o exame, acabou o exame, vou ligar à terra que não quer mais saber daquilo. Não. Plan, do, check and act. Lessons learned. E finalmente, promovam a compreensão de como a tecnologia altera a cultura e a maneira e o risco das vossas organizações. O investimento mais valioso, não é preciso saber dizer, apesar das AIs e a evolução da AI, é sempre nas pessoas. Invistam nas vossas pessoas, tenham um plano de formação como hoje vimos e façam com que elas vão lá. E até, se quiserem, fazer rewarding mechanism com as pessoas que terminam a formação com êxito, melhor para vocês. E depois, preparem-se e antecipem, porque sabemos todos da nossa própria vida que se nos prepararmos bem, desempenhamos bem. Se nos prepararmos mal, só com artes e sorte é que poderemos desempenhar bem. Mas se nos prepararmos mal, não estamos capacitados para os imprevistos durante o desempenho. 3 ideias-chave para finalizar. Cooperação proativa. O próprio relatório da ENISA de 1 de outubro que eu mencionei repisa várias vezes na necessidade de cooperação civil e pública. É muito importante e nós no Centro Nacional de Cibersegurança criámos bastante essa cultura porque os problemas são demasiado complexos para só uma organização os conseguir perceber. E depois, esta Foreign Affairs releva muito bem isso, embora seja de 22, mas as estratégias que se focam na criação de redes entre pessoas, não é redes entre pessoas, é redes entre pessoas, fazem com que quem faz ciberataques tenha muito menos êxito e muito menos probabilidade de êxito. Portanto, fomentem a rede. Nós somos seres sociais, não cortemos isso por causa da tecnologia. E depois, lideranças comprometidas, porque sem lideranças comprometidas não vamos lá, não vamos a sítio nenhum. Mas estou convencido que cada vez mais há lideranças comprometidas, porque, quanto mais não seja por via da regulação, se eles não se comprometerem, vai-lhes ao segundo sítio onde dói mais. O primeiro é a vida, o segundo é ao bolso. E, portanto, por isso é que alguém dizia há bocado, ainda bem, que a NIS 2 vem trazer o problema lá para cima. E pronto. Era tudo o que vos queria transmitir e acho que com os 10 minutos foram que faltava, está ali a fazer thumbs up, portanto está ok. Obrigado pela vossa atenção.